Champenoise. Esse é o nome dado ao método de produção do champanhe. O resto do mundo, quando se produz o espumante pelo mesmo método, deve chamar de método tradicional ou método clássico. Alguns colocam o método champenoise, mas champanhe tem brigado pelo uso exclusivo do nome champenoise e pede que o resto do mundo coloque método tradicional ou método clássico. É exatamente como a Itália faz, o Brasil faz em seus espumantes. E o que é o método champenoise? O método champenoise, para se produzir um espumante, é um método que vai fazer com que ocorra duas fermentações no vinho, sendo a segunda fermentação dentro da garrafa. Ou seja, você vai fermentar um vinho dentro de uma garrafa fechada. Vou explicar passo a passo como é feito o método champenoise. E como ele é depois adaptado aos espumantes do mundo, a gente vai entender nas outras aulas. É por isso que champanhe é a primeira aula, porque são eles que criaram esse método, foram eles que desenvolveram o método de produção com a fermentação dentro da garrafa proposital e também intencional de se fazer um espumante. Diferente de quando a gente fala do primeiro espumante, que não foi tão proposital e que não se tinha pretensão de ter borbulhas. Quando a gente falar lá de método ancestral, método rural, a gente vai explicar isso direitinho. Vamos entender então um método champenoise que começa na colheita da uva, como eu já falei no outro vídeo, que ela é muito determinada pela legislação. Eles controlam o número de uvas por hectare, ou o número de hectolitros, o quanto você vai conseguir fazer litros por hectare daquela uva. Então, depois de selecionar essas uvas e que vão ser conduzidas para a vinícola em pequenas caixas ou pequenos cestos, não podem ser caixas muito grandes para não acontecer um esmagamento no transporte, o mesmo peso de uma na outra, preferem-se cestos pequenos, vai chegar na vinificação e vai ser escolhido o tipo de esmagamento daquela uva. Os melhores produtores vão fazer a seleção desses caixos em esteiras, retirados uvas que não estão apropriadas, são retirados folhas, engaços, para que fique a melhor qualidade na esteira para ser prensada. É importante a gente falar que existe um método champenoise tradicional e hoje tem um método champenoise já modernizado, já com equipamentos mais modernos e que faz uma diferença. Antigamente, por exemplo, os cachos todos eram diretamente jogados na prensa. Hoje se colocam nessas esteiras para se fazer uma melhor seleção dessas uvas. Lembrando que a colheita dessas uvas é muito importante, fazer no tempo certo, porque uma Chardonnay, uma Pinot Noir, uma Pinot Meunier, mas tem que ter uma acidez muito alta, o que eles esperam nessas uvas, e açúcar baixo. Eles não querem uma uva com açúcar alto, ou seja, é uma uva pronta, não é uma uva verde, como algumas pessoas costumam dizer por aí, mas sim uma uva jovem, uma uva que ainda está com o seu teor de açúcar baixo e com a acidez mais vibrante. Por que isso? Porque o álcool ele é inimigo da levedura, então a levedura vai morrer se esse álcool for extremamente alto, e o álcool vem do açúcar. Então se busca nessa primeira fermentação uvas com menos açúcar para te dar um vinho base com menos teor alcoólico e com a acidez mais vibrante. Então, fazendo a seleção desses cachos, tanto pode ir para a prensa tradicional, que é a cocarde, como eles chamam, ou para a prensa pneumática. A diferença dessas prensas é que uma é mais tradicional e a outra é mais moderna. A prensa tradicional era um jeito de esmagar de cima para baixo, colocando todos os cachos e ali saindo exatamente o vinho.
Como você não pode esmagar, ela é só apenas uma prensa, é preciso que abra e tire aquela prensa, aquilo que ficou prensado, e mexa novamente para conseguir prensar mais um pouco e tirar mais o suco dessa uva. Então é um trabalho muito grande, muito difícil e que depende de muita mão de obra. Já na prensa pneumática, que é a modernidade, chegando a champanhe, você tem uma prensa que você, ao colocar as uvas ali dentro, ela gira e faz com que não todas fiquem grudadas juntas, e sim, elas vão ser prensadas na parede, mas o constante girar dessa prensa faz com que elas fiquem soltas e prensa exatamente o que se precisa. O que você tem na primeira é uma tradição, o que você tem na segunda é uma modernidade, trazendo mais precisão no trabalho e menos trabalho. É mais caro, mas é menos trabalho do que você tirar e ter que esmagar e ter que mexer naquilo para poder continuar a prensa. Deixando claro aqui que não existe um melhor que o outro. O que existe é o produtor entrar na modernidade e o produtor que não quer entrar na modernidade e prefere a tradição. As duas prensas são permitidas, as duas prensas vão dar champanhes de altíssima qualidade. E eu diria que até champanhes extremamente caros muitas vezes são feitas com a prensa manual para se manter a tradição 100%, ok? São produtos diferentes, um mais trabalho, o outro que custa mais, porque uma prensa pneumática não é um produto barato. E aí, uma vez feito esse suco, né, porque até então é só o mosto da uva, não é fermentado, eles vão ser direcionados a grandes tonéis de inox para ocorrer uma primeira fermentação. Produtores tradicionais, nesse processo, fermentam em barricas de madeira. São poucos esses produtores, são para champanhes extremamente caros, mas sim existe champanhes com vinho base que foi fermentado na madeira. Uma vez fermentado ou no inox e na madeira, aquele vinho é reservado e depois vai ser utilizado para fazer a segunda fermentação. É importante lembrar que nessa primeira fermentação, praticamente todo mundo faz a fermentação das uvas separadas. Chardonnay separado da Meunier, separado da Pinot Noir. Dom Pérignon costumava prensar as suas uvas juntas, a branca e a tinta, para fazer o primeiro suco. Alguns ainda tradicionais mantêm isso, mas normalmente é feito separado vinho base. Esse vinho base, então você vai ter tanques diferenciados de Chardonnay, Pinot Noir e Meunier, para depois escolher o que vai ser misturado com o que para se fazer a segunda fermentação. Uma vez que vai feita essa primeira fermentação, você vai ter um vinho seco, um vinho branco seco. Se você quiser um champanhe rosé, você pode fazer a fermentação do tinto com um Pinot Noir ou Pinot Meunier como se fosse um vinho tinto, e depois, quando você vai fazer o corte, você junta com vinho branco. Ou na primeira prensa você faz um vinho de sangria. Você sangra as uvas Pinot Noir e Meunier, dando aquele vinho rosado. São raros, é mais difícil, porque se você errar você perde, porque você não tem champanhe de tinto, você vai ter que usar aquilo depois para outros espumantes rosés misturando, mas sim, está uma tendência no mercado de você ter champanhe de sangria, por exatamente ser uma técnica mais tradicional, mais antiga e mais difícil precisão. Então você tem pequenos produtores que voltaram a essa prática. É permitido os dois métodos para a produção de champanhe. Chegada a hora de fazer a segunda fermentação, esses vinhos bases vão ser misturados entre si pelo mestre de adega, que é a pessoa que consegue juntar porcentagens de cada um deles e chegar no estilo da casa. Isso é feito todos os anos. Todo vinho que é feito vinho base vai ficar armazenado e apenas uma porcentagem vai ser utilizada para fazer essa segunda fermentação. Por lei, uma porcentagem do vinho deve permanecer na vinícola para outros anos. Não é permitido produzir tudo em champanhe num único ano.
Eles mantêm um vinho de base para outros anos, em anos que pode acontecer um desastre natural, um ano que por alguma outra razão não possa ocorrer uma colheita. Então se mantém vinho base estocado para próximos anos. Você só usa uma porcentagem da colheita daquele ano e uma porcentagem de outros anos que ficou guardado. E é por isso que o champanhe muitas vezes não é safrado, porque você está usando vinho base de anos diferentes que estão estocados dentro da vinícola. Um grande grupo, como por exemplo a Moët Chandon, a Veuve Clicquot, tem mais de 100 vinhos bases todos os anos para poder fazer as suas misturas. Então, non vintage, que é o NV sem safra, é exatamente por essa razão, porque você está usando vinho base de anos diferentes. Mas eu já vi o champanhe safrado. E por quê? Em anos excepcionais, sim, se faz um vinho base exclusivo daquele ano excepcional e depois uma segunda fermentação daquele vinho exclusivo, porque foram anos excepcionalmente maravilhosos, clima perfeito, chuva perfeita, sol perfeito, neve perfeita, tudo perfeito. E aí você consegue fazer uma safra, mas é muito difícil e por isso que ela ocorre apenas em alguns anos. Mais de 70% do champanhe é não safrado e é a grande venda das casas. Por isso ele junta vinhos de vários anos pelo chefe da adega para ir para a segunda fermentação. E esse vinho era seco, foram misturados brancos entre eles para fazer um champanhe branco, ou branco e um tinto para se fazer um rosé, ou exclusivamente um rosé para quem fez pelo método de sangria, e aí vai ser colocado na garrafa de vidro que ele já vai ser comercializado. São as garrafas de champanhe. Essas garrafas vão ser fechadas com uma tampa coroa, que é a tampinha de cerveja que a gente chama. Mas antes de ser fechada, ela vai receber um licor. É um licor que é uma mistura de leveduras com açúcar para provocar uma segunda fermentação intencional dentro da garrafa. E como vai acontecer isso? Dessa vez, em vez de serem tanques que deixam respirar o vinho, você vai tampar, normalmente com a tampinha de coroa, aquela tampinha da cerveja. E aí, quando se cria esse CO2, o dióxido de carbono, ele não tem para onde ir e ele vai se dissolver no vinho, criando as borbulhas, o famoso perlage. Perlage é masculino, é o perlage. Essas borbulhas, então, a gente chama de tomada de espuma. Então, a gente teve até agora o primeiro vinho, que é o vinho base. Do vinho base, a gente fez a mistura desses vinhos, que é o vinho de corte. Esse vinho de corte, ele recebeu um licor de tiragem e logo ela foi fechada para sofrer a segunda fermentação na garrafa. Após essa segunda fermentação, que ocorre por volta de até 30 dias, esse champanhe, aqui já estamos falando de champanhe, ele já se transformou em champanhe, vai ser mantido por mais 12 meses num processo de remoagem, que é um processo de virada constante da garrafa, tanto em horários o relógio, quanto de horizontal para vertical. A ideia é fazer com que essas leveduras que trabalharam ali e morreram devido ao álcool, elas morrem, né? É o trabalho delas, elas comem aquele açúcar, transformam em álcool e o próprio álcool mata elas se tornam lias, que a gente chama de leveduras mortas, elas vão ter que ser retiradas daquele vinho, porque senão aquele vinho seria turvo, que é exatamente o que a gente não quer no champanhe. Então, esse champanhe vai passar por 12 meses obrigatoriamente em contato com as lias para depois ser filtrado. Esse processo poderia ser muito mais rápido? Poderia. Fazemos isso em todo o mundo, mas em champanhe a legislação exige 12 meses com as lias em contato com o champanhe. E esse processo de retirada então das leveduras
vai ser feito em pupitres, que é o jeito manual de se fazer, no qual são estacas em formatos de ar, no qual uma pessoa vai fazer giros constantes e precisos todos os dias por 3 meses, que é o tempo que se leva para conseguir chegar na posição vertical, mas vai permanecer por 12 meses, como eu já expliquei, e pode ser feito por maquinários do giro paletes, que são máquinas que conseguem fazer esse mesmo trabalho com centenas de garrafas ao mesmo tempo. É permitido os 2 processos em champanhe. Como eu já falei no início, a modernidade chegou. Então, para quem se produz quantidade, a modernidade ela é fundamental para agilizar e conseguir fazer esse processo com menor custo. Uma vez feito esse processo, ele vai ficar ali paradinho, atingir o seu tempo desejado, os 12 meses, para sofrer um processo de congelamento desse gargalo para a retirada dessas leveduras. É o método que se encontra para deixar esse espumante, o champanhe, límpido e brilhante. E esse congelamento, proposital do gargalo, vai então conseguir expelir isso e pode ser feito de 2 métodos. Pelo maquinário, no qual esse champanhe vai ser resfriado a 7 graus para dar menos pressão e conseguir retirar isso, ou pela mão de um funcionário da casa, no qual o champanhe não vai ser resfriado e ele vai fazer manualmente garrafa a garrafa. Esse processo a gente chama de degorgement, ou degorgement, como algumas pessoas falam, é o processo então da retirada dessas leveduras mortas, as lias, para deixar o vinho límpido e brilhante. Pode ser feito por maquinários, como eu já disse, ou um manual que chama à la volée, feito pelo funcionário da casa. Uma vez realizado isso, o champanhe tem que passar mais um tempinho na adega para ser comercializado. O champanhe mais simples passa por um processo de no mínimo 15 meses dentro da sua adega para ser comercializado. Um outro espumante feito no resto do mundo pelo método tradicional pode levar apenas 6 meses, ou seja, 30 dias para fazer o processo da segunda fermentação, mais 30 dias para fazer a rotação vertical e obviamente que na verdade essa rotação são feitas em até 10 dias e você depois deixa mais 4, 5 meses intencionalmente para pegar um pouco dessa textura, desse aroma, dessas características das leveduras que estão ali em contato e depois você faz um degorgement e coloca no mercado, seguindo o método tradicional. Mas champanhe, em todas essas etapas, tem um processo mais longo, que é exatamente para que ele seja mais expressivo. O contato com as leveduras, as lias mortas, dá características aromáticas diferenciadas a esse espumante. As lias têm um potencial de passar um paladar de pão, de brioche, de castanhas, de nozes incrível. Então é isso que você vai encontrar além de todas as características da uva daquele terroir. A gente tem que lembrar que a seleção também das leveduras trabalhadas para a fermentação desse champanhe fazem a diferença. Mas a gente ainda não terminou o método de vinificação. Quando a gente retira essas leveduras, vai sobrar um espaço vazio dentro dessa garrafa. E aí é preciso fazer um acréscimo de um licor de expedição, que se chama, que é um licor com uma dosagem de açúcar para classificar esse champanhe entre brut, demi-sec, doce, extra brut. Ou no caso nature, que não tem adição de licor de expedição e sem acrescido de champanhe de outras garrafas. Esse licor é sempre à base de uvas e teor de açúcar proveniente da uva. Não é permitido nenhuma outra outro elemento inserido. Então sempre vai ser um cunhaque, um armanhaque, alguma coisa proveniente da uva. Esse licor não só vai dar o teor de açúcar, como ele também vai contribuir para equilibrar a acidez e o frescor, daquele champanhe. Então é assim que eles finalizam de preparar o champanhe e vão agora colocar a rolha
apropriada para o espumante e fechar com a gaiola, que é o mussolé, para poder ele ser comercializado. Tem que lembrar que se for um champanhe safrado, são no mínimo 3 anos na vinícola antes de ser comercializado. E quando a gente fala de champanhes mais especiais, com potencial de guarda de 15, 20 anos, esses champanhes muitas vezes estão guardados na adega sobre as lias, ou seja, sous lie, até o momento que eles vão ser comercializados. Muitos champanhes passam 5, 6, 10 anos sous lie para depois sofrer o dégorgement. Não é que você vai comprar um champanhe, eu vejo muita essa informação errada, que a pessoa acha que ela comprou um champanhe, sei lá, um Cristal 2009 e acha que ele foi colocado no mercado em 2010. Não, aquele champanhe foi a uva colhida em 2009, ele sofreu um processo de vinificação obrigatório de 3 anos, né? Porque a etapa final seriam 3 anos. E em vez de esse último tempo de 3 anos ser apenas 2 anos, máximo que seriam 12 meses normal e mais 24 meses, na verdade eles passaram talvez mais 4, 5, 6 anos com aquele champanhe guardado para quando o mercado precisar daquela mercadoria, eles só fazerem o dégorgement e obviamente comercializar aquele champanhe. Então, estamos em 2020, um champanhe com uvas de 2009, ele pode ter saído da vinícola em 2018. Como você vai saber isso? No contrarótulo do champanhe, você tem o número do lote. O número do lote é quando ele é rotulado e sai da vinícola. Quando é um champanhe não safrado, você vai conseguir então decifrar com isso quanto tempo aquele champanhe já está no mercado, ok? É um jeito bem legal de facilitar identificar um espumante, qual o número do lote dele, quando ele foi realmente colocado no mercado. E esse é um método de produção tradicional, método clássico ou champenoise para o champanhe. Todo um processo longo, trabalhoso e custoso. Lembrando que também ali, bem no início do meio processo, no vinho base, pode ocorrer uma fermentação malolática, que é a transformação do ácido málico com ácido lático. Ou seja, o ácido málico é o ácido que a gente encontra na maçã, um ácido bem vibrante. E o lático é o que a gente encontra no leite, ali mais leve, mais macio. Não são todos os produtores que fazem, porque a ideia é você ter um champanhe mais vibrante, até porque você tem um processo longo sobre as lias e que vai conseguir equilibrar esse excesso de acidez. Mas alguns produtores do método clássico e tradicional, que não têm a pretensão de passar 24 meses sous lie ou 12 meses que seja, podem normalmente fazer essa fermentação malolática para diminuir essa acidez vibrante do vinho e ter um espumante mais equilibrado lá no final. Lembrando também que a passagem da madeira para alguns vinhos bases bem especiais podem também deixar esse vinho mais macio, mais redondo e mais estruturado na boca. Então, são artifícios dentro do método tradicional que a gente encontra que os produtores podem fazer. Os produtores do mundo inteiro podem seguir passo a passo como é feito o champanhe, mas também podem adaptar ao tempo, ao seu estilo e à sua necessidade. E é por isso que champanhe pede para não colocar método champenoise. E para finalizar esse vídeo, o que eu quero passar é que com todo esse trabalho, com todas as exigências da região, como ter um produto barato? Como você ter que esperar 15 meses além da colheita para aquele produto ser comercializado e custar pouco? Ou seja, você leva 1 ano para a viticultura, mais de 15 meses obrigatório para o champanhe mais simples. E isso custa, isso é custoso. É produzir um produto para ser comercializado praticamente quase 3 anos depois. Isso vai custar muito para o produtor. Ele não tem como ser um produto barato. Então não existe champanhe barato.
A região é cara, o método de produção é caro, tudo é caro. Então, quando você ver uma promoção muito descontrolada de champanhe, desconfie. Fique atenta, olhe quem é o importador, veja a origem, a procedência, compre uma garrafa, abra, experimente antes de comprar 6, 7, 10 garrafas. Porque existem muitas coisas erradas no mercado. Esse curso é para ensinar a parte técnica, ensinar você a tomar champanhe e ao mesmo tempo não deixar você cair em ciladas. No próximo vídeo nós vamos degustar o champanhe e entender passo a passo como a gente faz isso na prática.